Amém? Abra a sua Bíblia aí. Aonde você vai abrir a Bíblia? APC. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. É que tinha uns irmãos que já sabiam do texto. Apocalipse. Tinha umas canções quando eu era jovem. Quando eu era jovem, irmão, sabe? Era mais jovem, né? Ainda sou jovem, mas... Aí era... As músicas falavam... uns louvores que falavam Apocalipse. Era bem assim. Você lembra, Rô? Tinha uns louvores que falavam do Apocalipse. Você falava de Apocalipse, os irmãos ficavam tudo com medo. Apocalipse. Psh, psh. Eu não sei direito a letra, então não vou nem tentar inventar. Mas era muito legal. A gente ficava só... dava um medo. Falava assim, lê Apocalipse aí. E o anjo. Mas o Senhor tem algo maravilhoso para nós compartilharmos nessa noite. Eu iria falar semana passada disso, mas semana passada nós falamos das 4 estações. Uma ovelhinha ali usada por Jesus falou comigo e eu senti no coração. Essa semana eu estava assim, eu falei aqui domingo com o Espírito Santo hoje. O Espírito Santo, é isso mesmo que o Senhor quer que eu falo? Não tem outra coisa? Aí eu estava lendo uns negócios, aí veio uma outra semente, mas a semente guardei ela. Ele falou, é isso mesmo, filho. Então é isso. Então o Senhor quer falar conosco, nós participamos da Santa Ceia hoje, pela manhã. O pessoal da live vai participar da ceia depois da live. E essa palavra é para nos trazer ensinamento, nos trazer exortação e de alguma forma nos trazer consolo e esperança de que ainda dá tempo, ainda temos tempo de corrigir o curso de uma coisa ou outra na nossa vida que esteja saindo do trilho de Jesus. Todos acharam? Apocalipse 2, 18. Carta à igreja de Tiatira. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que fazia no princípio. No entanto, contra você, cadê? Virou a página. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu sou aquele que sonda mentes e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pronto, vamos embora. Aleluia. A mensagem, a palavra por si só é maravilhosa. Papai, agradeço a Ti pela leitura maravilhosa do texto sagrado da Tua palavra. Espírito de Jesus, Espírito Santo, fale aos nossos corações agora. Que não venha eu falar algo de mim, mas eu seja apenas um canal para trazer vida, primeiramente ao meu coração e juntamente com o coração dos meus irmãos. Alcance, Pai, os nossos irmãos, alcance quem o Senhor deseja através dessa live. E que nós possamos sair daqui, Pai, edificados, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor. E que nós possamos mudar o rumo
de muitas coisas que estão nos paralisando. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. Esse sermão, ele é um sermão que eu fui montando ele, e quando eu ministrei essa palavra, eu estava lendo o livro do John Bevere, que se chama Kryptonita. Todos aqui acho que já assistiram história em quadrinhos, ou sabem dos heróis. Atualmente estava mais em altos da Marvel, né? Mas o Super-Homem, que era um personagem da DC Comics. E todo mundo aqui, acho que desde pequeno, já assistiu um desenho do Super-Homem, né? Para o alto, avante. Não era eu ontem com a vassoura aqui, não. É o Super-Homem. Aquele lá eu vi em outro desenho. Era o desenho do Pica-Pau. Isso aí é uma coisa que a gente estava aqui ontem fazendo aqui, irmão. Só Jesus na minha vida. Mas existem alguns personagens. E o John Bevere, esse livro é maravilhoso. Eu vou até indicar para vocês. E algumas coisas de conteúdo eu retirei desse livro. Chama Kryptonita, do John Bevere. E ele faz um paralelo entre o super-homem e o cristão. E ele começa a dizer que o super-homem tem muitas virtudes e tem uma fraqueza. E ele faz o mesmo paralelo com o cristão, com nós, com os filhos de Deus. Que nós temos muitas virtudes, mas nós temos, se eu não posso dizer nenhuma, mas temos muitas fraquezas. Talvez você comece a identificar alguma coisa. Ainda falando desse personagem, todos sabem que ele é muito forte, que ele veio de outro planeta, e quase nada pode... Você pode, no filme lá no desenho, pode dar tiro, pode bater, pode atacar do prédio, pode fazer, nada destrói ele, a não ser um objeto que existe, ou que existia, segundo a história desse personagem, no seu planeta natal, que se chamava Kryptonita. Era um tipo de joia, um produto químico, um tipo de cristal, algo que tirava a força desse personagem. Ele ficava totalmente sem forças, ao ponto até de morrer. Ele já morreu uma vez no desenho, mas depois ressuscitaram ele de novo. O pessoal que assiste filme aí, só Jesus ressuscita, mas nas histórias de quadrinho, o Flash dá um jeito de ressuscitar ele de novo. Depois vocês assistem aí. Mas não vem ao caso, eu estou só falando isso a título de vocês entenderem o paralelo que eu vou fazer. Então o John Bevere, ele começa dizendo que o super-homem tem algumas qualidades e o cristão tem outras, que são muito semelhantes. Vocês estão comigo? Estão entendendo? E ele fala assim: o super-homem não é deste mundo. E se eu falar, você cristão, você é desse mundo? A Bíblia diz que também nós não somos desse mundo. Muitos falam que a gente somos seres carnais, vivendo uma experiência nesse mundo. Mas não é isso. Nós somos seres espirituais, nós somos do céu, vivendo uma experiência humana aqui. Porque se nós pegarmos o tempo de vida que nós temos aqui na terra, comparado com a eternidade, então é o inverso. O Senhor nos criou para vivermos a eternidade com Ele. Então nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. Pelo menos todos os filhos de Deus têm essa esperança. Eu não sei se você tem a esperança de servir a Deus uma vida inteira, chegar lá no céu e Jesus falar assim: não, filho, você não é do meu time, pode ir lá descer, pegar o elevador lá para baixo. Fala assim: mas como assim? Não, nós temos uma esperança, não somos desse mundo e queremos passar uma eternidade com o Senhor, amém? Então o super-homem não era desse mundo, o cristão também não é desse mundo. O super-homem no desenho, ou não, no filme, ele tem poderes sobrenaturais. E nós cristãos também temos poderes sobrenaturais outorgados pelo Espírito Santo. Não foi o que Jesus disse? Se creres em mim, vocês farão coisas que eu faço e até maiores. Jesus curava os enfermos, ressuscitava os mortos, fazia milagres, transformou água em vinho. E os profetas também na Bíblia, todos fizeram muitos sinais e prodígios. Jesus falou: tudo que eu fiz, vocês podem fazer até coisas maiores. Agora, por que hoje não existe? Já é outra conversa, é outra pregação. Talvez vocês consigam entender por que hoje não existe muito disso. Mas nós também fomos empoderados através da graça, através do Espírito Santo de Deus, e nós temos poderes sobrenaturais. Quem aqui de vocês já presenciou uma cura? Quem aqui de vocês já viu alguém ser curado? Nós temos testemunhos na nossa igreja de pessoas que estavam enfermas. Nós oramos com essas pessoas e elas foram curadas, amém?
O super-homem, ele libertava os oprimidos e fazia o bem. Na história lá. Na história, a função dele era proteger a cidade, libertar as pessoas oprimidas, prender os bandidos. E qual que é o dever? Ou qual seria o dever? Qual seria a função do cristão hoje? O que Jesus falou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em meu nome, cure os enfermos, liberte os cativos e oprimidos das mãos de Satanás. Então também nós temos esse dever. Ai, pastor, mas eu sou crente, tá bom, eu só vou para a igreja e chego lá, tu és o primeiro. Não, o Senhor nos deu uma missão. Nós temos que, através do nome de Jesus, através do evangelho também, libertar os oprimidos e levar o bem. Outra comparação, a fraqueza do super-homem é a criptonita, ela enfraquece seus poderes. E se eu perguntar para você aqui, qual é a sua fraqueza? Qual é a criptonita espiritual da sua vida? O que te deixa fraco espiritualmente? O que te deixa fraco na fé? O que te quase paralisa, com vontade de desistir de tudo? A criptonita do homem é o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Mais uma comparação. O super-homem foi criado por homens, certo? Os homens inventaram essa história, criaram esse personagem. Nós fomos criados por Deus e somos filhos do Deus vivo e verdadeiro. Então você viu que essa mensagem aqui traz um paralelo do que enfraquece aquele personagem e do que enfraquece a gente. Nós vemos que essa foi uma das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. Foram enviadas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Mensagens enviadas por Jesus, que eram para aquelas igrejas, mas era algo muito maior que isso. Aquelas mensagens não eram só para aquelas igrejas. Era algo profético, que ia nos alcançar até hoje, nos dias de hoje. Jesus não escreveu aquilo lá, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Tiatira, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, e por aí vai. Ele escreveu para eles, mas para que isso alcançasse a nós aqui, agora. E de cara nós vamos começar a ler sobre essa igreja, sobre a igreja de Tiatira, e nós vemos que essa igreja, irmãos, ela tinha amor. Era uma igreja que tinha fé. É uma igreja que tinha serviço. É uma igreja que perseverava. Nossa igreja tem amor. Nossa igreja tem fé. Nossa igreja tem perseverança. A gente trabalha para o reino. Faz evangelismo. Até põe os balão lá, né, na cidade. Nós fazemos muitas coisas. Nós temos perseverança. Nós temos serviço. A Bíblia diz que eles eram fortes. Estavam constantemente melhorando nessas áreas. Mas uma igreja dessa? Gente, quem não quer pertencer a uma igreja dessa? Vamos vendo. Porque hoje as pessoas reclamam muito assim: ai, a minha igreja não é boa. A igreja de fulano é boa. E se fosse uma igreja igual a de Tiatira? Olha as qualidades. Tinha amor. Uma igreja que tem amor, que você entra e se sente amado. Quem não quer estar numa igreja dessa? Tinha serviço. Como eu disse, é uma igreja que trabalhava. Tinha perseverança, eles perseveravam, eles não desistiam fácil não. Eles eram fortes. Mas esta igreja tinha algum problema. A sua igreja tem algum problema? Você tem algum problema? Nós hoje temos algum problema? Essa igreja era uma igreja viva. Ela era ativa, ela era poderosa. E ainda diz que eles continuavam melhorando. Mas como tem todas essas qualidades e Jesus reclama deles? Não é incoerente. Parece que é incoerente, não parece? Só estou falando qualidades de Tiatira até agora. Só estou falando qualidades da IPRC hoje. Uma igreja que as pessoas entravam e se sentiam bem recebidos. Uma igreja que todo mundo entrava e falava: nossa, fui bem recebido. Quantas pessoas nos visitaram e falaram que foram bem recebidos? Uma igreja que a gente tentava servir o melhor, tentava demonstrar o amor. Nós tentamos. Uma igreja que a gente tenta fazer um louvor de adoração para Deus, mas que seja algo, sabe, realmente para conduzir a igreja à adoração. Uma igreja que a gente está trabalhando, está investindo. Estamos construindo um templo novo, lindo. Lindo, irmão. E o que Jesus tinha contra eles?
O que Jesus pode ter contra nós hoje? Contra a nossa igreja? Contra nós, olhando e analisando a gente. Eles tinham um problema. Eles toleravam o pecado. O que é você tolerar o pecado? O pecado está aqui. E você fala, beleza, você está aí mesmo, né? Vamos caminhar junto. Eles toleravam o pecado. Eles toleravam Jezabel. E não é a pessoa de Jezabel. Porque todos sabem que a pessoa Jezabel morreu lá no livro de Reis. Caiu de cima lá da torre. Morreu. Os cachorros comeu ela e tudo mais. Depois você vai ler lá Reis. Falei isso para você ficar curioso. Mas a pessoa de Jezabel morreu. Mas ela deixou uma figura. Ou o espírito que estava nela deixou uma figura. E esse mesmo espírito vem atuando de séculos em séculos e atuando na igreja até os dias de hoje. A figura de Jezabel. E ele diz assim, ei, vocês toleram esse espírito que estava, mesmo que estava em Jezabel, vocês toleram na igreja. Esse espírito que está levando vocês para o mau caminho, está levando vocês a caminhos maus. E de certa forma, como eu falei, aquela igreja, nossa igreja hoje, nós temos aqui, nós cantamos do fogo e a presença do Espírito Santo, pela graça e misericórdia dele, vem. Mas tem muita coisa que silenciava o fogo na igreja de Tiatira. Tem muita coisa que silencia e diminui a ação de Deus na nossa vida por causa do pecado. Eles estavam com a mente dividida. Lembra que eu falei de tolerar? É a mente dividida. E lá em Tiago fala assim, quanto tempo vocês vão ter a mente dividida? Quanto tempo vocês vão ficar entre duas opiniões? Igual aconteceu no passado. Vocês vão servir a Deus ou servir ao mundo? Jesus quis dizer basicamente isso, vocês são bons, só que vocês toleram o pecado. Ou vocês deixam ele lá, vocês não matam ele de uma vez. Vocês ficam nutrindo com ração ali, dando petisquinho de vez em quando. Eu não gosto de petisco, vou dar um chocolate. Mas não mata o bicho, não deixa ele subjugado. Vocês estão com a mente dividida. É isso que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8. Ele fala assim, peça a fé, porém sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Está escrito lá em Tiago. O irmão de Jesus escreveu isso. E o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas isso é muito mais, vocês não podem servir ao Deus e ao mundo. Vocês não podem servir a Deus e ficar tolerando o pecado na vida de vocês. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não, abre esse texto comigo. Vamos lá, vou dar tempo para você que está assistindo em casa. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Porque não sou eu falando. É a Bíblia falando, é a palavra de Deus falando. Olha o que diz o texto. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está... mas Deus é amor, é a graça. Eu fui alcançado pela graça, está tudo certo. Deus me ama, eu posso fazer o que eu quiser, está tudo de boa. Qual que é o tema da mensagem, Sil? Dá nada não. Não dá nada não. Eu posso fazer o que eu quiser, está de boa. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Eita, até ostentar bem. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem que permanece para sempre? Quem vem na igreja? Quem tem uma carteirinha de membro? Quem vai num monte de congresso, num monte de lugar? Quem vai ver cantor gospel famoso? Quem vai ver pregador gospel famoso? São esses que permanecem para sempre? Não, é quem faz a vontade de Deus. O espírito de Jezabel
ele engana os servos de Deus. Foi até o tema que eu coloquei nessa mensagem. Na verdade, o tema dessa mensagem é tolerando o pecado. Mas eu falei, Sil, coloca aí, dá nada não. Parece a gente fala de vez em quando, brincando com uma situação, mas tem gente que usa como se fosse uma frase vinda lá da profundeza do inferno. Está fazendo as coisas erradas, está vivendo na lamaçal de pecado, está fazendo tudo errado, aí você vai falar para a pessoa, ou se alguém fala, dá nada não. Dá sim, irmão. Pecado continua sendo pecado, mesmo que todos achem que não seja. Deus não mudou a Bíblia, Ele não vai mudar a palavra dele. Se está escrito que é pecado, mesmo que você fale, dá nada não. Dá, irmão. Tudo tem consequência. Toda semente que você lança, ela cresce. E pode ter certeza que se você lançou uma semente de, sei lá, fala uma fruta gostosa, uma semente de morango, vai dar morango. Agora se você lançou um chuchu, nossa, eu queria tanto morango, não, você vai comer chuchu, irmão. Ah, esse é chuchu. Ah, que chuchu multiplica, hein? Gente do céu. Então aí não tem gosto de nada. E o pecado na nossa vida é assim. Às vezes a gente acha que não dá nada. E esse espírito de Jezabel vem se filtrando dentro da igreja, levando os cristãos a acharem que não dá nada, acharem que está tudo certo. Eu estou com Deus de domingo e eu estou com capeta durante a semana. Eu convivo com Deus no final de semana, nas atividades da igreja, e durante a semana eu estou lá. Olha, deixa eu ficar quieto. Ué, irmão, tá moendo forró em casa durante a semana. E eu não estou falando isso para atacar ninguém, não. Eu sou pastor dessa igreja, eu tenho que ensinar vocês. Eu tenho que ensinar quem está assistindo. Se eu não ensinar, um dia eu vou chegar para Jesus e falar, filho, você não falou. Eu falei, agora é problema de vocês. A gente tem que estar em conduta com Deus no final de semana e durante a semana. Foi o que a gente cantou. Conhecer, prosseguir, em continuar conhecendo, em continuar conhecendo, é continuar conhecendo. Esse espírito de Jezabel, ela destrói os profetas, o povo de Deus. Nós vemos na história lá em Reis, enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, tinha um profeta que chamava Obadias. Ele reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas. Eu só não lembro se Obadias era profeta, tá? Depois. Mas Obadias escondeu 50 profetas numa caverna e 50 em outra caverna. E lhes forneceu comida e água. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Então esse espírito de Jezabel, que vem a todo na igreja, ele vai destruindo os profetas de Deus, os homens de Deus. Quantas pessoas, filhos de Deus, que tem ministério, começam a desistir de tudo. Eu não estou falando para pegar ninguém, eu estou falando da Bíblia. Esse espírito vem atuando na igreja, fazendo as pessoas, os profetas de Deus desistirem, matando eles no ninho. O Senhor tem algo grande para fazer nas nossas vidas, mas a gente se deixa se influenciar de ouvir esse espírito que tenta matar os profetas. Esse espírito divide o povo de Deus. Foi isso que Jezabel fez naquela época, trazendo desunião. Olha o que diz lá em 1 Reis 18, 21. Elias dirigiu-se ao povo e ele disse: até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Nossa, é a mesma coisa que Tiago, irmão de Jesus, escreveu. Elias, não sei quantos anos atrás, escreveu a mesma coisa, dizendo para o povo: até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? E ele fala assim: se é Senhor o seu Deus, siga ele. Mas se é Baal, se é o mundo, então siga o mundo. Não sou eu que estou dizendo. Foi o profeta que disse para o povo. Ele falou: decide. É Deus que você quer? Então ame a Deus. Busca a Deus. É o mundo que você quer? É Baal que você quer? Então vai ser Baal. Jesus falou: não tem como você servir 2. Você tem que servir um ou outro. O povo, porém, nada respondeu. Está lá em 1 Reis 18, 21. Depois, se você quiser ler. Esse espírito traz uma atmosfera de solidão ao profeta do Senhor. 1 Reis 18, 22. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas.
Esse espírito de Jezabel que vem agindo, ele faz você se sentir solitário, achar que você é o único. Eu sou o único que ama a Deus ainda. Eu sou o único que está aguentando firme. Mais para frente Deus fala: Elias, você não sabe de nada, inocente. Tem um monte de profeta lá escondido, guardado, que eu preservei. Você não está sozinho. A mesma coisa que a gente hoje. Vem esse espírito tentando nos oprimir, tentando fazer a gente desanimar, fazendo a gente querer abandonar tudo. E Deus fala: ei, você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem mais profeta lá com você. Tem mais gente que eu preservei. Esse espírito vem tentar trazer a divisão, a desunião, vem tentar trazer essa atmosfera de solidão, achando que você está sozinho, que Deus não se importa com você, mas é mentira. Deus te ama, Ele se importa com você, Ele está te ajudando nas suas lutas, nas suas guerras, desde que você queira, desde que você abra o seu coração, você não está sozinho. Esse espírito leva o povo ao caminho da idolatria. E falar de idolatria, vocês já figuram algo na sua mente, mas deixa eu já desconstruir alguma coisa. Idolatria é tudo o que você coloca no lugar de Deus. Idolatria, você pode idolatrar um carro, uma pessoa, o seu trabalho, pode idolatrar filho, você pode idolatrar tantas coisas. É tudo que você coloca como mais importante na sua vida no lugar de Deus. Isso é idolatria. Cobiça, um forte desejo de obter, de possuir algo supostamente bom, implica um espírito ganancioso que se auto-idolatra. Isso infelizmente tem entrado na igreja, não é de hoje. E eu estou alertando-os, assim como o Senhor está me alertando. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual. Coloca o texto para mim. Colossenses capítulo 3, versículo 6. Entendam que eu vou ler esse texto, eu não estou fazendo alusão, ou eu não estou sendo discriminativo com ninguém. Eu estou apenas lendo o texto bíblico sagrado, ok? Para quem está assistindo, eu apenas vou ler a Bíblia. Olha o que diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, a ganância é idolatria. A ganância é igual idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Cadê o outro que está mais para baixo aqui? Outro texto que eu vou fazer vocês lerem também. Eu achei que era esse. Outra coisa, esse espírito traz teimosia. Vocês lembram de Saul? Vocês lembram do rei Saul? A teimosia, Deus falou: não faça, não faz isso. Não, espírito de Jezabel: eu vou fazer, eu sou teimoso, eu quero. Não tem problema, Deus não vai se importar que eu faça isso. Deus falou para não fazer, e está fazendo. Deus falou: não faça, e a pessoa está teimando. E teimosia no hebraico, ela significa empurrar de volta, não obedecer a palavra de Deus, colocando as nossas vontades, os nossos desejos acima de Deus. Isso começou lá no Éden. E Saul fazia isso. Deus falou: Saul não podia sacrificar, sacrificou. Não era para trazer ninguém vivo, trouxe os outros vivos. Aí Samuel foi confrontar ele e falou: não, mas não é bem assim. Eu quis trazer algo para Deus. Deu o famoso migué, achando que Deus não sabia o que ele tinha feito. E mais ainda, falou assim para Samuel: vamos na frente do povo lá. Eu sei que eu desobedeci a Deus, eu teimei, mas o negócio é eu ficar bem na fita. Me honra na frente dos homens lá, tá tudo certo. Aí o que Samuel disse, 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele está falando isso para Saul. Ele o rejeitou como rei. Assim como você rejeitou a palavra de Deus, ele o rejeitou como rei. E nós não podemos deixar esse espírito de teimosia entrar no meio da gente da igreja. Os líderes da igreja falam: não faz isso, meu bem. Vai lá e faz. Quer nem saber. O pastor fala: não pode fazer isso. Por quê? Porque o pastor não é regras. É o nosso bem. É o evangelho. Não vou fazer, não dá nada não, dá nada. E vai, não está nem aí.
Esse espírito de Jezabel, ele levava e ele leva até hoje muitos cristãos à imoralidade sexual. O espírito de lascívia. E hoje em dia, com a tecnologia, eu vou só citar um fato, tá? Não é acusar. Se você procurar no celular de um monte de cristão aí, o que mais tem é coisa indecente no celular deles. O que mais vai nas pesquisas, vai nos vídeos, vai nas fotos para você ver salva nas pesquisas. Infelizmente, você só vê porcaria, você só vê coisa sexual, pornografia e coisa de baixo calão. Vai lá, espírito de lascívia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Esse que eu queria que vocês lessem. Eu só vou ler o texto, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Vai reclamar com Paulo, que escreveu isso lá em 1 Coríntios, para a igreja, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que eu falei que eu só estou lendo a Bíblia, porque está indo para a internet. Esse espírito, ele começa a deturpar tudo dentro da igreja. Começa a trazer coisas que não são normais, e as pessoas dentro da igreja acham que são normal. Quer ver um exemplo? Pessoas que xingam. É normal xingar, não, irmão, você é cristão, sua boca tem que ser lavada por Jesus, lavada pelo Espírito Santo. Tem base bíblica? Tem base bíblica. Efésios capítulo 4, versículo 29 e 30. Nenhuma palavra torpe, palavra má, palavras sujas saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Dá nada? Não dá. Dá, irmão. E Tiatira estava desobedecendo. Eles tinham todas essas qualidades, mas eles toleravam todos esses pecados. Eles toleravam os ensinos de Jezabel. Eu sou cristão, eu faço tudo, está tudo correndo bem aqui, estrutura, beleza, mas minha conduta não é santa. Seja santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Tolerar é você permitir. Você não proíbe, não coloca um ponto final, nem previne. Sabe por quê? Porque na nossa vida, às vezes é mais fácil a gente aceitar do que confrontar. Muitos de nós não aceitam nem o confronto. Tem muitas ovelhas da nossa igreja que eu não consigo nem, eu não tento. Eu nem tento dizer, meu irmão, eu queria te dar um conselho como pastor, não. Porque eu nem aceito o confronto. Se eu for falar, eu vou sair para o ruim ainda. Então nós temos que aceitar o confronto daquilo que desagrada a Deus na nossa vida. Vocês estão me entendendo? Hoje é culto de Santa Ceia. Nós temos que, ao contrário, defender a fé. Nós temos que defender a fé. Viver em obediência. Não tolerar o pecado. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 3. Onde Judas escreveu no seu único capítulo: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Nós temos que batalhar pela fé. Nós temos que prosseguir, caminhar, insistir em conhecer a Ele, em viver como Ele, em ter o fruto do Espírito dentro de nós, sermos conduzidos pelo Espírito Santo. É possível, irmão, é possível. Quem foi lá no Congresso da Graça Transformadora de Subirá, o que vocês aprenderam? O que vocês aprenderam de tudo aquilo lá? É que a graça de Deus, ela nos empodera, ela nos dá poder para vencer o pecado. Não é só para a gente ir lá pedir perdão, é para nós vencermos e não pecarmos. E esses pecados entram de forma sutil,
dizendo que a graça de Deus nos perdoa de todos os pecados, do passado, do presente e do futuro. Diz que você pode viver na carne, não se preocupe, Jesus é a sua santidade, e tudo isso é verdade, mas ao mesmo tempo não é verdade. Como assim? Jesus é a nossa santidade, mas Pedro nos diz que devemos buscar viver de maneira divina, através da graça que nos foi concedida. Nós devemos procurar viver de maneira que agrade a Deus. Ou Ele pode olhar para nós e falar: vocês são igual Tiatira, vocês fazem um monte de coisa boa, mas vocês toleram o pecado. Eu já escutei falar assim: nossa, o pastor passa a mão em pecado. Irmão, eu não passo a mão em pecado. Você pode ter certeza que se eu souber que você está em pecado, ainda mais se você fizer parte da liderança da igreja ou de algum cargo na igreja, eu vou conversar com você, em amor, mas eu vou. Nós não podemos tolerar o pecado. Isso não é condenação, tá? Isso é crescimento. A pessoa está em pecado e fala assim: ô meu filho, o que aconteceu? Ah, aconteceu isso. Vamos orar junto. Vamos tirar esse período, esses meses, para poder orar, para se restabelecer, para voltar para o caminho de novo. E não é condenação, é sim retorno. É o filho pródigo: errei, pequei contra Deus, vou voltar para a casa do pai. Lá tem comida, lá tem alimento, lá tem segurança, lá eu estou tranquilo. A árvore, irmão, ela é conhecida pelos seus frutos. Não precisamos olhar no coração da árvore para saber se ela é boa. Você precisa ir lá fazer um buraquinho e olhar lá na primeira, que a árvore ela é feita em camadas, né? Pessoal aí que Discovery, ela é feita em camadas. Se você serrar uma árvore, você vai ver que tem várias camadas assim no tronco, né? Pessoal que sabe isso aí. Não é preciso você fazer um furo e tirar um pedaço de madeira lá do meio dela para saber se ela é boa ou não. A árvore você conhece simplesmente pelo fruto. Se ela é boa, ela dá fruto. Se ela não é boa, ela não tem frutos. Qual o fruto que eu e você temos dado no reino? Que fruto nós temos dado no reino? Nós temos falado de Jesus para quem? Falando isso, cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Um abraço, Daniel. Deus te abençoe, irmão. Jesus te ama. É que eu lembrei do fruto. Entendeu? A árvore é conhecida pelo fruto. A árvore é conhecida pelos frutos. Que fruto você tem dado? Ah, eu venho na igreja, eu faço isso, faço aquilo, tá? Isso é fruto? É engraçado que você diz que a graça de Deus pode cobrir o seu pecado, mas a gente muitas vezes não enxerga que o sangue de Jesus e a sua graça, eles não podem só cobrir, mas pode nos livrar da cadeia que nos prende ao pecado. Sabe aquilo que te prende? Você fala: eu não consigo deixar de pecar. A graça de Deus vem, o poder dele vem, o amor dele vem e fala assim: você consegue. Aí você fala: eu não preciso mais disso, eu não preciso mais, eu estou livre dessa cadeia que me prende ao pecado. Muitos de nós temos tolerado o pecado, talvez com medo de perder a cabeça. João Batista perdeu sua cabeça porque confrontou alguém por causa de suas preferências sexuais. E nós estamos muitas vezes quietos, tolerando o pecado entrar sutilmente nas nossas vidas, como o famoso danada não. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15 diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Aleluia. Ei, chegou a hora de parar de tolerar o pecado, erradicar isso da nossa vida, tomar uma posição e falar: Espírito Santo, eu quero, agora preciso da tua graça, preciso do teu amor, preciso da tua força para me empoderar através da graça de Jesus para eu vencer isso. Ele vai te ajudar. Devemos viver em santidade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 a 16, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, quando viviam no mundo. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou
Santo. Não podemos tolerar Jezabel. Não podemos tolerar essa criptonita na nossa vida. Eu vou perguntar para você de novo. Qual que é a criptonita na sua vida? O que está tirando as suas forças? O que está fazendo você quase morrer espiritualmente? Nós devemos ter uma mudança de vida. Um estilo de vida novo. Escolhas novas. Motivação. Objetivo. Todo mundo sabe que quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa que encoraja os outros. Esse é meu jeito. Eu encorajo, vai para as cabeças, vai para cima. Eu vou abrir uma empresa. Abre mesmo, vai dar certo. Você orou? Jesus transparece seu coração? Vai para cima, de encorajar os outros. E a gente tem que ter objetivo, tem que ter motivações, mas que venham de Deus. Nós temos total capacidade, através da graça, através de Jesus, de nos livrarmos do pecado, de tirarmos essa criptonita perto da gente. Dá um picudo nessa criptonita, irmão. Manda embora. Se afasta do pecado. Quando temos essa criptonita em nossa vida espiritual, suas palavras, você pode falar, elas podem estar até certas. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos de vocês às vezes já falaram de Jesus? Até eu já falei de Jesus para muitas pessoas, mas a palavra não carrega poder. Você tem uma criptonita ali. Você pode falar a coisa certa, você pode fazer a coisa certa, mas ela não tem unção e não tem o poder do Espírito para mudar a vida daquela pessoa, para ser a ferramenta onde alcança a vida daquela pessoa. Isso é culpa da criptonita, é culpa do pecado que a gente tolera. Como eu disse, não adianta eu ficar tolerando o pecado a semana inteira, chegar no final de semana, querer colocar a mão em alguém para orar e achar que Deus vai fazer alguma coisa. E se Ele fizer, pela misericórdia dEle. Não adianta a gente fazer isso a semana inteira, chegar aqui e querer que o céu desce. Ou você está na sua casa e querer que o fogo do Espírito te pega aí. Vento impetuoso. Se pegar, é misericórdia dele. Mas não vai. Tem uma criptonita na sua vida que você tem que mandar embora, que se chama pecado. E não dá para ficar tolerando isso. Não dá para tolerar esse espírito de Jezabel tentando se infiltrar na igreja, tentando doutrinar a gente querer se amoldar ao mundo. A gente não tem que viver igual ao mundo. Pelo contrário, a gente tem que ser diferente do mundo. Se eu te perguntar, no seu convívio social, aonde for, como as pessoas te veem? Elas sabem que você é cristão? Sabem, ok. Como elas te veem como cristão? Você é diferente delas? Eu não estou dizendo de ser melhor. Não tem melhor nem pior. Eu estou falando de diferente. Porque eu não posso colocar do mesmo jeito. O cristão, ele é filho de Deus, ele não pertence a esse mundo, ele é regido e dominado e conduzido pelo Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Ele é diferente. Você é diferente ou você é igual a todo mundo? Você pode estar no meio de onde for, você tem que ser diferente. Você tem que ter Jesus sendo diferente na sua vida. Você não pode tolerar o pecado, senão isso vai te enfraquecer. E é sutil, e você não vai ver. E quando você for ver, você está quase morto espiritualmente. Não temos um problema, ou temos um problema? O que vocês acham? Temos aceitado um comportamento pecaminoso em nossas vidas. Não afetamos o mundo. E se não afetamos o mundo ao nosso redor, pessoas caem em um penhasco eterno e morrem. E o que é mais importante, o nosso conforto. O conforto das pessoas ou a condição das pessoas que podemos influenciar. O que é mais importante? É o nosso conforto ou ver as pessoas indo para o inferno e a gente não fazer nada? Por causa da criptonita, por causa do que a gente tolera o pecado, por causa que a gente prefere ficar de boa, prefere ficar não dar nada não. E essa mensagem não é para me atacar ou para atacar você, mas é sim para nos alertar e falar: ei, avalie a sua vida. Espírito Santo, obrigado. Ele está dizendo para nós: ei, analisa a sua vida. Qual o pecado que você está tolerando, que está te parando? Qual a criptonita na sua vida? O que está fazendo você quase morrer espiritualmente? Você está deixando esse espírito de Jezabel te influenciar, te levar à imoralidade sexual, te levar à idolatria, colocar outras coisas no lugar de Deus na sua vida, te levar a todos os outros pecados que a gente falou, e achar que está tudo bem, tipo, dá nada não? Não, irmão.
Jesus nos chama hoje para exatamente identificarmos se algo disso está na nossa vida. E através da graça e do poder dele, nós temos que prosseguir em conhecê-lo, em amá-lo, em buscá-lo. E ele vai fazer tudo isso em nossa vida. Ele vai nos alcançar. E aquele pecado que você não conseguia vencer, você vai conseguir vencer. Porque você tem o poder da graça de Jesus sobre você na sua vida. Você tem o próprio Deus habitando dentro de você. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque muitos dizem assim: eu amo a Deus. E eu pergunto para você: você ama a Deus? Será que você ama a Deus? Coloca para mim 2 João, capítulo 1, versículo 6. Você ama a Deus? Eu já vou partindo para a conclusão. Segunda João, capítulo 1, versículo 6. Este é o amor. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: que vocês andem em amor. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está curto, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa te ouvir. Mas as suas maldades separam vocês de Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Coloca aí na tela Isaías 59, 1 e 2 para eles verem mesmo. Então, se a gente ama a Deus, a gente obedece. A gente não pode ser igual Tiatira. Estamos na igreja, fazemos as coisas, mas toleramos o pecado. Não. Esse pecado tem que ser erradicado de nossa vida. Nós temos que erradicar. Fala, fica aí, estou mandando. Vai morrer a velha natureza? Não. O bichinho está lá, mas você, cala a boca, fica aí. Porque Deus te deu uma nova natureza. Quando você nasceu de novo, a natureza dos céus. E através dela você pode vencer o pecado. Você pode vencer esse pecado. Você pode vencer esse espírito de Jezabel. Você pode ajudar as outras pessoas. Você pode dar frutos. Você pode continuar firme prosseguindo. E se você diz, eu não consigo guardar os mandamentos, você está enganado. Porque Jesus mudou a sua natureza. E que você consegue guardar os seus mandamentos porque você tem uma natureza nova. Eu não sei vocês, mas posso dar exemplo de mim. Desde que eu decidi viver para Jesus, desde que eu decidi amar a Jesus intensamente, não foi desde quando eu comecei a vir na igreja, porque eu ia na igreja desde moleque, moleque, já foi. Desde pivetinho lá, eu ia na igreja. E daí, mas eu não amava Jesus intensamente. Nem na adolescência, irmão. Eu ia para a igreja na adolescência com outras intenções. Era para tocar, para as meninas. E aí? Mas desde que eu consegui entender, e eu fui alcançado pela graça dele, existem pecados que eu nunca mais na minha vida eu fiz. E eu nunca mais vou fazer em nome de Jesus. Eu tô lançando essa palavra. Não quer dizer que eu sou melhor. Lança essa palavra em nome de Jesus, pela graça dele, pela misericórdia dele, porque eu sei que quem está de pé tem que tomar cuidado para não cair, mas eu vou pedir, Senhor, eu nunca mais, porque a graça dele nos dá condição de viver sem estar andando em pecado. Nós temos que entender, irmão, que sem confronto não há amor. O pessoal do louvor pode vir. Nós não podemos tolerar o pecado. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender de viver como cristãos, mas uma vida de aparência. Nós temos que ser de verdade aquilo que a gente aparenta. Não é estar aqui de saia, cabelo comprido. Não é estar aqui de terno, de gravata.
E eu não estou falando da roupa, eu estou dizendo do que está dentro do coração. Aqui dentro, ó, a essência aqui dentro tem que ser a mesma que a gente vê de fora. E eles vão cantar essa canção novamente. E você que está assistindo, você que está aqui, peça ao Espírito Santo. Ele vai te ajudar a vencer esse pecado. Mas eu não consegui vencer hoje. Mas você vai conseguir. Mas eu não venci ontem, não interessa o ontem. Você vai conseguir. Fala, Senhor Jesus, me alcance com o teu amor. Com a tua graça poderosa e transformadora. Eu não vou tolerar Jezabel. Eu não vou tolerar esses pecados. Eu não vou ficar andando junto com essa criptonita na minha vida. Tolerar o pecado é viver uma vida sem unção do Espírito Santo. E eu encerro dizendo isso. Odeie o pecado e a unção de Deus crescerá em sua vida. Odeie o pecado e a unção de Deus crescerá em sua vida. Enquanto eles cantam, eu te convido a orar. Olhar para dentro de você e peça ajuda para o Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Ele vai te empoderar. Vai te dar forças a vencer esse pecado. Fale com Ele. Ore. Fale com o Senhor Jesus. Prossiga. Caminhe. Caminhe. Santo é o Senhor. Não há nada que eu possa comparar a ti. Abandona quem sou. É o que me resta quando estou diante de ti. E essa é a maior graça que o homem pode ter, Jesus. Ser criado à imagem e semelhança do teu ser, Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer. É o que queremos, conhecer e prosseguir em conhecer, pois Ele virá, Ele virá, Ele virá, tão certo como o sol. Ele virá, Ele virá, Ele virá, tão certo como a chuva. Ele virá.
Ele virá. Santo é o Senhor, e não há nada que eu possa comparar a ti. Abandonar quem sou é o que eu posso fazer diante de ti. E essa é a maior graça que o homem pode ter. Jesus, Jesus, ser criado à imagem e semelhança do teu ser, Jesus. Onde tudo foi feito. Declare isso para Jesus. E é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. E é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Pai, em nome de Jesus, alcance todos que estão aqui, Senhor. Todos os que estão assistindo agora, vão assistir posteriormente. Envolva-os com o teu amor, com a tua graça poderosa e transformadora. Que nós possamos, Pai, ter essa mensagem, essa palavra vivificada em nosso coração. Possamos prosseguir te conhecendo, prosseguir te amando. Que nós possamos erradicar esse pecado que muitas vezes a gente tolera em nossa vida. Que nós possamos
tirar essa criptonita que rouba as nossas forças, que rouba a nossa energia, que nos deixa fraco espiritualmente. Que nós possamos prosseguir em estar contigo, prosseguir em te amar, prosseguir em estar, papai, todos os dias sendo guiados por ti. Espírito Santo, aqueles que não têm força, em nome de Jesus, alcance-os agora. Começa a preencher o coração deles, começa a trazer o teu amor. O amor lança fora todo medo. O amor é maravilhoso, teu amor é maravilhoso. Sara essa alma, cura essa ferida, transforma essa vida. Que nós não possamos, Pai, te desagradar com a nossa conduta. Que nós não venhamos a ser como a igreja que estava em Tiatira, uma igreja que fazia muitas coisas boas, mas tolerava o pecado. Não, que nós possamos viver em santidade, te honrando, bendizendo o teu nome, lutando contra o pecado todos os dias. É o que eu te peço agora, alcance cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.